Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana Angeli e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre vender bolo por quilo ou por fatia. E a minha intenção aqui não é dizer o que é certo ou errado, e sim falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles, para no final você decidir qual deles é melhor para você. Mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é @luangeli. Vender o bolo por quilo é a maneira mais comum de se vender o bolo, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro. E o grande problema de vender o bolo por quilo é que é quase impossível o bolo não passar do peso que ele deveria ter. Eu não sei como é aí pra vocês, mas aqui eu sempre vendi bolo por quilo e o cliente encomendava, por exemplo, 1 quilo de bolo e o bolo ia pesando 1,5 kg pra mais. Porque confeiteiro é assim, né? A gente gosta de caprichar no recheio, não tem jeito. E não só isso, porque tem recheios que são mais pesados e consequentemente o bolo acaba ficando mais pesado, e tem recheios que são mais leves e o bolo acaba ficando mais leve, mesmo sendo o mesmo tamanho e rendendo o mesmo número de fatias, ele vai acabar pesando um pouquinho menos. E é aí que mora o problema, porque o bolo acaba sempre ficando mais pesado do que deveria e você acaba ficando no prejuízo e perdendo dinheiro, porque essas 500 gramas que acaba passando, o seu cliente não vai pagar, porque ele não encomendou por isso. Algumas confeiteiras até cobram esse excedente do cliente, mas eu acho que fica um pouco complicado a logística, porque o cliente vai fazer uma encomenda, digamos que ele quer 2 quilos de bolo. Aí você vai precisar explicar para ele, né? Você vai falar o valor do quilo, por exemplo, o quilo do bolo é X, então o seu bolo vai dar X valores. Porém, ele pode passar um pouquinho do peso, então quando você vier retirar o seu bolo, eu peso e a gente acerta esse excedente de quilos. E eu acho que fica um pouquinho complicado porque o seu cliente nunca vai saber o valor exato que vai dar a compra dele. E é por isso que eu acho que fica um pouquinho complicada essa logística. E vender por quilo e cobrar esse excedente funciona porque você acaba não tendo prejuízo, porém o seu cliente nunca vai saber o valor exato do bolo dele, não vai conseguir se programar para isso, e por isso esse modelo eu não acho tão legal. Mas se você já está acostumado a trabalhar assim, o seu público também, na sua região isso é muito comum, não teria problema nenhum. E vender o bolo por quilo sem cobrar esse excedente, vender o bolo já com o valor fechado de cada quilo, é muito vantajoso porque as pessoas já estão mais habituadas a esse modelo, elas sabem visualmente o tamanho mais ou menos que vai ficar o bolo de cada quilo. Os clientes não costumam saber quanto de bolo eles vão precisar para a festa deles, eles não têm essa noção de quantos quilos eles precisam para servir tantos convidados, mas isso é uma coisa que ali numa conversa do WhatsApp a gente rapidinho explica para ele. E a desvantagem é que o seu bolo provavelmente vai sempre pesar mais do que ele deveria e você vai acabar tendo um prejuízo financeiro, porque você vai acabar usando mais materiais e, consequentemente, tendo um prejuízo financeiro. E por isso você tem que tomar muito cuidado, porque essa diferença de gasto de material, quem acaba pagando é você. E isso é uma das maiores causas da conta não fechar no final do mês e não sobrar lucro para você, porque o seu lucro está indo nesse gasto excessivo de material. Isso quer dizer que vender bolo por quilo não compensa? Não, não quer dizer isso. Mas você vai precisar criar um processo para os seus bolos não passarem demais do peso que eles deveriam ter e sempre embutir no valor do seu bolo esse excedente de material que acaba passando. E a outra forma de vender o bolo é vender ele por fatia, que na minha opinião é a maneira mais simples do seu cliente entender, porque ali no seu cardápio já vai ter, por exemplo, bolo de 20 fatias, X reais. Então, se a festa dele é para 20 convidados, ele mesmo já consegue ali ligar. Eu vou ter 20 pessoas, eu preciso de 20 fatias, o bolo de 20 fatias é X reais. E vendendo o bolo por fatia, você já vai embutir o valor desse excedente no seu bolo e também você não vai precisar se preocupar se o bolo está mais pesado, menos pesado. O importante é que ele seja sempre do mesmo diâmetro e renda sempre o mesmo número de fatias.
Por exemplo, você assa um bolo numa forma de 20 centímetros e vende esse bolo por 2 quilos, mas na maioria das vezes ele acaba pesando 2,5 kg. Então, esse bolo de aro 20, ele vai te render 25 fatias, por exemplo. Então, independente de quanto ele pese, ele sempre vai te render essas 25 fatias. E ao invés de fazer o cálculo dele pesando 2 quilos, você já vai embutir esse meio quilo, 300 gramas, que sempre excede. Assim, você nunca vai ter prejuízo com o excedente de quilos ou nunca vai ter reclamações caso ele fique um pouquinho mais leve. Então, as vantagens de vender o bolo por fatia é que é mais intuitivo para o seu cliente. Ele mesmo, olhando o cardápio, já consegue ver quanto de bolo ele precisa e mais ou menos o valor que aquilo já vai ficar, e assim ele consegue se programar melhor. E você não vai ter prejuízo financeiro entregando um bolo maior do que o seu cliente encomendou. E o único ponto que eu vejo mais negativo nesse formato é que alguns clientes não estão familiarizados em comprar o bolo por fatia. Talvez eles tenham dúvidas do tamanho, né, visualmente ali, do diâmetro que o bolo vai ter. Mas isso você resolve rapidinho também com uma conversa no WhatsApp, enviando uma fotinho de alguns bolos e rapidinho seu cliente já vai estar mais familiarizado com esse modelo. Apesar de que esse modelo não é tão comum aqui em São Paulo, mas eu sei que tem regiões do Brasil que é mais comum vender o bolo por fatia do que por quilo. Então, sinceramente, aqui vai a minha opinião pessoal. Eu acho que os dois modelos funcionam, desde que você faça certinho os cálculos de cada um dos seus bolos. Porque se você vender por quilo e não cobrar esse excedente, você vai sempre sair no prejuízo. Caso você queira vender por quilo, faça um teste com todos os diâmetros do seu bolo. Pese cada um deles para você ter uma noção da média mais ou menos de gramas que excede em cada tamanho. E inclua o custo desse excedente já fixo no valor do quilo do seu bolo. E vendendo por fatia, esse formato é um pouquinho mais à prova de erros, digamos assim, mas os dois jeitos dão certo, mas se organizando direitinho e fazendo um cardápio bem claro e objetivo, os dois formatos funcionam. Falando em cardápio, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho como fazer um cardápio de bolos bem inteligente. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e depois que esse vídeo acabar, corre lá para assistir, que tá bem legal o vídeo do cardápio também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e como eu falei lá no começo, o importante aqui é que você saiba os pós e os contras de cada um e decida o que é melhor para você. E não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau!